Eu terminei o ensino médio sabendo muita coisa sobre matemática, português, filosofia, física, mas eu entendi que eu não sabia sobre algo muito importante: dinheiro. E quando eu cheguei na maioridade, eu entendi que talvez a coisa mais importante que eu precisaria dominar para conseguir deslanchar em algo na vida, eu não sabia basicamente nada. Seja para ter um negócio, seja para talvez ganhar promoções em um emprego que eu poderia ter, ou talvez me tornar um líder no emprego, eu precisaria saber um pouco sobre dinheiro, sobre como que eu gerencio o dinheiro, sobre como que ele funciona, como que ele cresce, como que eu posso fazer a minha renda aumentar, meu patrimônio crescer a cada dia, sem que eu precise me matar de trabalhar. E eu percebi então que eu não era pobre, e quando eu falo de pobreza, eu não falo somente financeira, mas mental. Não é porque eu não tinha esforço, era porque eu não entendia sobre nada como o dinheiro funciona. E com o passar do tempo, eu consegui prosperar muito em relação ao que eu tinha antes e o que eu era antes. E prosperidade não tem relação somente com o quanto de dinheiro que eu ganho, mas sim com uma pessoa melhor que eu me torno e com a quantidade de valor que eu agrego para as pessoas. E se você também está numa situação parecida, onde você se vê como uma pessoa esforçada, dedicada, que até estuda bastante, mas que não consegue deslanchar financeiramente, você precisa entender alguns princípios sobre como o dinheiro funciona. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 3 aplicações práticas que você precisa fazer a partir de hoje para ver a sua renda crescer, o seu patrimônio aumentar de uma forma completamente natural, sem que você precise necessariamente se esforçar mais. E não tem como começar por outro lado que não seja pela mentira que te contaram. Durante a nossa vida, nós acreditamos que para ganhar mais dinheiro, eu necessariamente preciso trabalhar muito mais, eu preciso me dedicar muito mais. Mas a questão é que, se você apenas se dedica muito, e se apenas o esforço fosse necessário para você ganhar mais dinheiro, uma pessoa que trabalha 14, 16 horas por dia seria rica. E todas seriam assim. A questão é que não é apenas eu ganhar mais dinheiro, mas a forma como eu lido com ele. Não é apenas eu crescer mais a minha renda, mas a forma como eu vou lidar com ela para que ela cresça de forma natural, sem que eu precise me dedicar em cima dela. Em relação ao mental, se você nasceu no Brasil, infelizmente você acredita algumas coisas como cuidar de dinheiro é coisa de gente rica. Riqueza é coisa de pessoas arrogantes. Quem enriquece vira arrogante. Quem tem muito dinheiro normalmente se perde os princípios, só nega imposto e assim por diante. E por conta de termos uma crença errada a respeito do dinheiro, nós acreditamos então que eu cuidar do meu dinheiro é uma coisa banal. Eu cuidar do meu dinheiro talvez vai ser algo que vai me afastar de Deus, acabar com a minha espiritualidade ou fazer com que eu seja uma pessoa um pouco desleixada demais. A verdade é que o dinheiro não faz nada disso. Muito pelo contrário. Se você crescer financeiramente e de forma honesta, o que vai acontecer é o oposto disso. Você vai se tornar uma pessoa melhor, com mais habilidades, que ajuda mais pessoas, que contribui mais para o mundo e para a sociedade como um todo, e que, consequentemente, produz muito mais. E o problema dessa ideia é que ela mantém milhares de pessoas num ciclo de escassez contínuo e que nunca termina. A questão é que, quando as pessoas perguntam, cara, o que você fez para crescer? Ou perguntam para qualquer tipo de pessoa, o que você fez para prosperar? O que você fez para ganhar mais dinheiro? E a resposta de todos, eu tenho certeza que eu mudei a minha mentalidade. Não foi algo que eu fiz. A questão é que o meu modelo de negócio, a minha empresa, se foi se tornando um líder, se foi se tornando talvez uma pessoa no CLT que cresceu no meu cargo e ganhou mais dinheiro, independente do que for, eu mudei a minha mentalidade. O que aconteceu foi apenas o como. Eu apenas percorri um caminho diferente. Eu apenas segui uma metodologia, seja um modelo de negócio ou que seja, para alcançar. Mas esse foi apenas o como. O que startou essa mudança, o que fez iniciar essa mudança é a mudança de mentalidade. Então o primeiro ponto é mudar as crenças que você tem em relação ao dinheiro. E quebrando essas crenças, então, você vai para 3 verdades que você precisa compreender a respeito do dinheiro. O primeiro princípio básico é como que funcionam os juros compostos. Eu tenho certeza que você sempre ouviu que você precisa guardar dinheiro, mas a questão é que apenas guardar dinheiro não gera muito efeito. O que você precisa aprender é investir o dinheiro. E pode ser R$100, R$150, independente do quanto que você consegue fazer. Eu mesmo comecei com 10% do meu salário, que era R$100 na época. Quando eu ganhava apenas um salário mínimo, que descontado dava uns R$1.100, eu investia R$100. Era muito pouco. Só que com o passar do tempo, e aí que entra os juros compostos, é que você realmente consegue deslanchar muito. Se hoje você investe R$100, por exemplo, em 1% ao mês, vira R$3.300 em 20 anos, sem você se esforçar. Você fala, Gabriel, mas em 20 anos, cara, eu vou esperar para tornar R$100 em 3.300? A questão é que você precisa entender o conceito disso. O conceito é, se eu investir sobre os juros compostos, daqui a um tempo, o dinheiro está trabalhando para mim. No mês seguinte, dependendo do investimento que você faz, e se você utiliza, por exemplo, um banco como a Nubank ou como a C6, qualquer tipo de banco, na verdade, você consegue ter um tipo de ativo chamado CDB, que rende 100% do CDI. Você não precisa entender a respeito desses termos, tá? Mas se você colocar, por exemplo, numa caixinha da Nubank, já está rendendo 100% do CDI. Ou seja, você já está investindo o seu dinheiro ao invés de apenas guardar. O primeiro ponto é multiplicação com os juros compostos. O segundo princípio é ganho alavancado versus tempo limitado. Se você limitar o seu ganho de dinheiro apenas com as horas que você dedica trabalhando em alguma coisa, se você fala assim, olha, eu dedico várias horas no meu trabalho e eu quero crescer financeiramente fazendo isso. Sinceramente, você pode esquecer, porque suas horas são limitadas. E se você vende as suas horas e você quer ganhar mais dinheiro, 2 coisas. Ou você precisa trabalhar com horas extras e fazer muito mais todos os dias para você conseguir tirar um extra no final do mês, ou você precisa cobrar mais pela sua hora. Só que para que você cobre mais pela sua hora, você precisa se capacitar muito. E para você se capacitar muito e para a empresa chegar e falar, olha, você não deve ganhar mais R$100 por hora, deve ganhar 150, R$200, você leva vários anos às vezes para chegar no nível desse. Então a questão é que o ganho
ganho alavancado significa que você precisa pensar em uma forma de você vender. Seja vender uma habilidade que você tem, seja você trabalhar pelos seus resultados, seja você ter um pequeno negócio, às vezes prestar serviços de forma paralela ao que você faz para que você consiga realmente ter um ganho a mais. Mas essa não é ainda o melhor caminho. E terceiro princípio, riqueza é sobre controle, não é sobre renda. Uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês e não tem controle, é um grande perigo ela ganhar 100 mil reais por mês. Porque se ela não cuida de 10, imagina de 100. Se ela não tem controle com um pouco, imagina com muito. Ou melhor, se a pessoa não consegue cuidar de 1.000 reais, por que ela quer ganhar 2, 3, 4, 5 mil? Se ela não cuida de 1.000, é porque o princípio dela é de não cuidar do dinheiro. E se tem uma frase que você deveria anotar, pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro sem saber lidar com ele. Então o terceiro princípio é, riqueza é sobre controle, não é sobre renda. Se você acredita que você não tem mais dinheiro só porque você não ganha mais dinheiro, entenda que você está enganado. Você precisa aprender a cuidar deste pouco dinheiro que você tem, se é esse o seu caso hoje, para que quando você começar a ganhar mais, você apenas replique esse princípio de cuidar mais do dinheiro como você já cuidava do pouco. E ainda falando sobre mudança de mentalidade, você precisa entender como que uma pessoa pobre e uma pessoa rica pensa. E quando eu falo de pobreza e de riqueza, pense que eu não estou falando de quanto que uma pessoa tem na conta. Eu estou falando de uma mentalidade pobre em comparação com uma mentalidade rica. Tem muitas pessoas que estão numa situação de ter pouco dinheiro, mas elas já têm uma mentalidade próspera. Elas têm pouco dinheiro, mas elas já conseguem pensar à frente do que elas têm. E sinceramente, quando a sua mente ela está à frente da sua situação financeira, o que vai acontecer daqui a pouco é que as suas finanças vão se alinhar à sua mentalidade. Então, a mudança principal que você precisa ter é: o pobre, ele gasta antes e investe o que sobra. O rico, ele investe antes e vive com o que sobra. Aí você fala, pô, Gabriel, mas é muito hipocrisia da sua parte, cara. Você falar que um pobre, por exemplo, uma pessoa de mentalidade pobre, é uma pessoa que ela gasta antes e investe o que sobra. Pô, eu ganho 2 mil por mês, eu tenho, sei lá, um filho, eu tenho várias coisas, eu não consigo pegar um a mais para investir, pô, não sobra nada para mim, basicamente. Sim, é aí que entra o ponto de mudança de mentalidade. Eu preciso que você mude esse padrão na sua mente e entender que o investimento, a valorização do seu futuro, ele vem antes de você pensar, então, em gastar, em pagar todas as coisas. E aí, se você, então, não sobra nada para você no final do mês, então encontre uma forma de você tirar uma renda extra, um valor extra, para que você invista este valor. Porque aí sim você está pensando na sua família, nos seus filhos e em você mesmo, no seu futuro, para que você não precise ficar o tempo todo trabalhando e não ganhar realmente nada, que vai realmente crescer com o passar do tempo sem que você esteja ativamente ali fazendo alguma coisa. O pobre vê o dinheiro como algo que serve para pagar contas. O rico vê como algo que serve para gerar mais dinheiro. É esta a mudança de mentalidade que você precisa ter. Entende que não tem relação com o pobre e o rico financeiramente falando, mas sim com uma forma como eu vejo. Eu olho pro dinheiro, então, como algo que serve para gerar mais dinheiro. Então eu tenho aqui 3 mil reais, beleza, 2.800 reais só para pagar contas, para fazer as minhas coisas, para passar o mês. Ok, mas esses 200 eu não vou encontrar uma forma de gastar. Eu vou encontrar um ativo para eu investir. O que é um ativo? É aquilo que me gera mais dinheiro com o passar do tempo. Assim eu estou usando o dinheiro como uma forma de fazer com que ele se multiplique e não com que ele reduza com o passar do tempo. E de forma prática, como eu prometi no começo do vídeo, que seriam os 3 princípios, o primeiro ponto é aprender sobre juros compostos. Como eu disse para você, explicando de uma forma mais simples o que é os juros compostos, basicamente o dinheiro rendendo para você com o passar dos meses. E esse valor é composto ao passado. O que significa isso? Pensa que eu coloquei 100 reais hoje. Em um mês, eu tenho 1% de rendimento, ok? Então, se eu tinha 100 reais agora, em um mês, eu tenho 110 reais. No outro mês, o valor que vai começar a ser que vai ser somado em relação a crescimento percentual, não é sobre os 100 reais, é sobre os 110 que está nesse mês. Então, no mês seguinte, eu vou ter 121 reais. E aí, depois, eu, novamente, tenho no próximo mês o valor crescendo em relação ao composto do mês passado. E assim eu tenho um crescimento contínuo que nunca para de crescer. Então você pode estudar um pouco, por exemplo, sobre Tesouro Selic, sobre CDB, sobre ativos que são simples e que qualquer banco que você utilizar para ter um cartão de crédito ou para ter apenas a sua conta corrente, onde você recebe seu salário e assim por diante, você consegue colocar esse dinheiro ali dentro e ter então o dinheiro rendendo sobre os juros compostos. Então o primeiro ponto de aplicação prática é aprenda sobre juros compostos. E segunda aplicação prática é criar uma fonte de renda paralela que escale. Gabriel, como assim? Você pode pensar em ser um freelancer, você pode pensar em criar conteúdo na internet, você pode pensar em criar um infoproduto, você pode pensar em começar a querer vender como afiliado, você pode vender, talvez criando um produto seu, se você gosta de aparecer, se você faz algo que é mostrar o seu dia a dia, você pode começar a criar conteúdo para que depois você venda um produto. O que seria fazer um freelancer, Gabriel? Cara, aprenda uma habilidade como, por exemplo, editar vídeos, como, por exemplo, criar criativos, aprender um pouco sobre Canva, sobre Photoshop, sobre Premiere, que seja o programa que você consegue começar de forma gratuita, comece a editar no CapCut, e aí você consegue prestar serviço para algumas pessoas.
pessoas? Então tem alguém na sua cidade que precisa de edição de vídeo. Pô, eu pego essa pessoa aqui, eu cobro R$100 dela para editar um vídeo completo para ela ali, ou menos do que isso, ou mais, que seja. Depende do teu trabalho, do seu profissionalismo e do que essa pessoa precisa, né? Mas se for algo mais simples, ou algo mediano, pô, cobra ali R$100, R$80 que seja, faz um vídeo. Se você fizer um por semana, no final do mês você tem R$400 a mais. Só porque você aprendeu uma habilidade diferente e você está prestando esse serviço. E o terceiro ponto de aplicação prática é ter um controle financeiro básico, onde você tem uma planilha que você coloca os seus pagamentos a fazer, aquilo que você precisa pagar no mês, seus parcelamentos, custos fixos, custos variáveis e assim por diante. Entenda uma coisa, se você tem pouco e cuida desse pouco, o que vai acontecer é que quando você ter muito, você cuida do muito. Se você sabe multiplicar o pouco, você também aprende a multiplicar o muito. Então tenha um controle financeiro básico. Eu vou deixar aqui embaixo uma planilha financeira, onde você consegue fazer basicamente o seu controle, né? Você vai basicamente fazer a cópia dessa planilha, aí você consegue utilizar. Eu vou dar ela gratuitamente para que você consiga fazer um controle financeiro básico. E eu tenho certeza que seguindo essas 3 aplicações práticas e também tendo como conceito tudo aquilo que eu passei nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa diferente em relação às finanças. Se você não consegue cuidar do seu dinheiro, você vai ter muitos problemas durante toda a sua vida. Dentro do seu casamento, você vai ter problemas sendo você solteiro para guiar as suas dívidas. Sinceramente, os problemas financeiros são um dos maiores motivadores que separam casais hoje em dia. E não somente isso, mas um dos principais motivadores que levam as pessoas a terem satisfação, que levam as pessoas a acreditarem que elas nunca podem crescer, criar um próprio negócio, elas nunca podem ter uma vida melhor, elas nunca podem proporcionar algo melhor para seus filhos, para sua família, e assim por diante. Então entender como o dinheiro funciona, entender de forma como as finanças acontecem e cuidar dessas finanças é o que separa uma pessoa que vai viver uma vida insatisfeita e às vezes até repetir padrões que vieram da família como um todo e de quem vai construir uma nova história, a partir do que ela aprendeu agora, a partir do que ela compreende em relação a dinheiro. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se você acredita que realmente você despertou para a questão financeira ou você já fazia, coloca aqui embaixo nos comentários, acordei, para eu saber que realmente você chegou até essa parte do vídeo e você compreendeu esses princípios. E se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos de desenvolvimento pessoal, finanças, crescimento financeiro como um todo, desenvolvimento profissional e assim por diante, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago um vídeo novo para te ajudar de alguma forma em relação ao desenvolvimento pessoal, profissional e fazer com que você tenha uma vida mais alavancada, com mais crescimento, com mais realização, mais próxima de Deus e isso te faça realmente crescer e ter muito mais prosperidade e abundância na sua vida como um todo. É isso, muito obrigado e até mais.